Porque quando a luz entra, ela tá te dando a oportunidade de você ver o que tem que ser consertado, de você encaixar o que tá fora, você colocar o quebra-cabeça no lugar. Bem-vindo à playlist Bíblia Aberta. Já deve me conhecer, viu minha apresentação. Se não viu, vai lá no vídeo de destaque do YouTube ou acessa a página no Facebook, Oséias Lopes com 2 P's, e lá você vai ver o meu vídeo de apresentação. Bom, a playlist Bíblia Aberta, eu criei ela com a intenção de compartilhar com vocês o que eu aprendo nas minhas leituras diárias da Bíblia. É de uma maneira clara e objetiva. Todas as explicações que eu trazer para vocês aqui nessa playlist não vai ter um cunho teológico profundo, porque a intenção é alcançar você que tem dúvida, tem vontade de entender, mas muitas das vezes fica com vergonha de perguntar para alguém. Você que acha que a Bíblia é um livro totalmente difícil para ler, e a intenção dessa playlist é justamente mostrar isso, que é um livro mais claro do que você imagina. A única questão é como você se dedica a essa leitura, ok? Então vamos lá, roda o vídeo. Opa! Vamos lá? Primeira leitura que eu quero fazer, minha Bíblia é da Nova Versão Internacional, uma das Bíblias que eu tenho. Livro de Atos, capítulo 9, e o versículo é o de número 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Essa leitura que eu acabei de fazer aqui com vocês, ela faz referência a um homem chamado Paulo. Lembrando, não vou me aprofundar em termos ou explicações teológicas. Porque Paulo é Saulo, porque Saulo é Paulo. Beleza? Se alguém tiver uma dúvida, quiser saber um pouco mais sobre esses detalhes, me chama depois, manda um e-mail e aí eu vou explicar. A leitura que eu fiz aqui para vocês, ela se refere a Paulo. Em primeiro lugar, Paulo era um cara extremamente religioso, extremamente conhecedor, extremamente estudioso. Segundo lugar, Paulo era extremamente cuidadoso com as ordens que ele recebia. Paulo tinha total dedicação ao conhecimento fariseu. E dentro dessa dedicação, Paulo não concordava de jeito nenhum com Jesus Cristo. Na verdade, ele era inimigo de qualquer pessoa que acreditasse em Jesus Cristo. Paulo, ele conhecia o que Jesus Cristo pregava. Ele acreditava nos conhecimentos de Jesus Cristo quando se ligava a isso às coisas terrenas. Mas quando se falava de salvação, que Jesus veio para morrer na cruz e ali se entregar pelos nossos pecados, e que haveria no futuro uma salvação, que ele voltaria para nos resgatar, esse papo com Paulo não rolava. E dentro disso, a intenção de Paulo e todas as pessoas à sua volta era eliminar. Eu disse eliminar, matar, eliminar, matar, matar. Sabe, tirar da face da terra qualquer raça que fosse a favor de Jesus Cristo e as boas novas, entendeu? Então esse era Paulo, ok? E o que aconteceu? Um belo dia, Paulo está indo com a intenção de prender homens e mulheres que durante o caminho ele encontrasse, que professassem a fé em Jesus Cristo, e durante esse período, indo sentido a Damasco, de repente, pá, 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 um clarão, uma luz surgiu do nada assim. Quando essa luz surgiu, Paulo caiu. Quando ele cai, ele começa a ouvir uma voz. Essa voz vem dessa luz que ele enxerga do nada. O que acontece? Essa luz é o foco de algo que eu aprendi ao ler o capítulo 9 de Atos. A luz que Paulo enxerga, ela traz para o nosso dia a dia algo muito forte e profundo. Quando você está caminhando no seu dia a dia, de costas para a luz, o que você enxerga é a sua sombra. Você olha para o chão, você vê a sombra. Você olha para a parede, você vê a sombra. E a sombra é falta de luz. Quando você olha para essa sombra, em outras palavras, eu estou dizendo que você está olhando para si mesmo. E quando a luz surge na vida de Paulo, ela surge para mostrar para Paulo que Paulo tinha que eliminar da sua vida. A primeira coisa, o egocentrismo. Ou seja, a luz, ela traz aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. E uma das coisas que Paulo precisava se livrar era do egocentrismo. Era ele parar de enxergar só a si mesmo e só o que ele sabia. E é uma coisa que nós precisamos eliminar das nossas vidas. Segundo, Paulo teve que aprender com a luz a se tornar dependente, porque ele ficou cego. Ele ficou cego por 3 dias. E um cego, ele sempre vai depender de alguém ou de um guia. Ou seja, Paulo aprendeu a depender, aprendeu a viver em unidade, a viver com comunhão. A outra coisa que aconteceu é que Paulo, com a luz, aprendeu sobre a verdade. Ele aprendeu que a religião nos aprisiona, que a religião nos coloca num túnel escuro sem fim, mas com a luz que Paulo enxergou, ele encontrou a verdade.
A outra coisa que Paulo encontrou foi o verdadeiro caminho que ele deveria trilhar, porque o caminho que Paulo trilhava era um caminho de destruição, era um caminho de mentiras, era um caminho de religiosidade, era um caminho aonde ele queria destruir a vida das pessoas, ele tirava a felicidade das pessoas. As pessoas iam para a igreja adorar a Deus e quando elas saíam, elas eram presas, quando não mortas. Paulo não concordava com aquela verdade que era Jesus Cristo, mas ao encontrar a luz, Paulo descobriu um novo caminho. E o que é que eu quero dizer com isso? É que nas nossas vidas, no dia a dia, a gente está sempre andando de costas para a luz e nós precisamos voltar a nossa visão para a luz, porque essa luz, ao mesmo tempo que ela traz uma negatividade, vou explicar por quê, ela também traz uma positividade. Por que negatividade? Porque quando a luz entra, ela começa a mostrar o que estava escondido. E muitas das vezes o que está escondido é a mentira, é o pecado, é a fofoca, é o roubo, é a traição. Então a luz, quando ela entra para mostrar, ela não entra para esconder. Segundo, a luz, quando ela entra, ela mostra os defeitos, ela mostra as marcas, ela mostra a sujeira, ela mostra o pecado, ela mostra o que está errado, ela mostra as rachaduras. E isso é importante. Por quê? Porque quando a luz entra, ela tá te dando a oportunidade de você ver o que tem que ser consertado, de você encaixar o que tá fora, você colocar o quebra-cabeça no lugar. E muitas pessoas estão precisando disso. Estão precisando de luz para encaixar o quebra-cabeça, estão precisando de luz para encontrar onde está o defeito, dentro do casamento, no meio da família, nas amizades, nos projetos de vida. Muitas pessoas, assim como eu também, precisamos dessa luz para a gente poder mudar. E Paulo só conseguiu mudar quando ele enxergou essa luz. Agora, por que eu digo e afirmo que essa luz, ela era Jesus? Primeiro, a luz mostrou para Paulo a verdade, e Jesus é a verdade. A luz mostrou para Paulo um novo caminho, e Jesus é o caminho. A luz mostrou para Paulo a vida, e Jesus é a vida. Você vai lembrar que em algum momento na história Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você quer ver como que Paulo representou isso depois que ele se encontrou com a luz? Paulo vai dizer assim: eu não vivo mais eu. Parou de olhar a sombra, parou com o egocentrismo. Para Cristo vive em mim. Para ser mais profundo ainda, Paulo vai dizer: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Porque o Paulo que antes não acreditava na salvação, o Paulo que antes não acreditava que as pessoas poderiam ter os seus pecados perdoados e serem salvas, o Paulo que antes destruía as igrejas, agora é o Paulo que constrói, é o Paulo que levanta, é o Paulo que anima, é o Paulo que prega o evangelho, é o Paulo que fez eu conhecer essa verdade dentro deste livro, ou na verdade destes livros que completam a nossa Bíblia. O que eu tenho para você é: enxergue a luz, pare de andar de costas para Jesus, porque Ele pode mudar a tua vida.